Fala pessoal, DNA das placas aqui mais uma vez. E quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui apresentando para você mais uma aula aqui do canal DNA das placas. Antes de iniciar essa aula aqui, eu quero pedir você que se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho, pessoal, tá? Ali quando você ativa o sininho, tem lá todos, você escolhe todos. Por que todos? Porque toda vez que eu trazer uma aula nova, assim que eu postar ele no canal, você vai receber imediatamente uma notificação que acabou de entrar uma nova aula no canal, tá? E como eu tenho prometido desde o começo aqui, né, desses vídeos, DNA das placas, eu tenho falado que o intuito desse canal é trazer o conhecimento para você, não é isso? Então, todo o conhecimento que Deus traz para a gente aqui, para o DNA das placas, a gente divide esse conhecimento que Deus nos dá com você também, tá? E a gente pede que você também faça o mesmo. Deixa aí nos comentários o conhecimento que você tem sobre esse assunto e divida com a gente, compartilhe, porque tem coisa que você sabe que a gente não sabe. E a gente quer que você divide esse conhecimento que Deus te dá com a gente aqui também, tá bom? Então receba esse conhecimento, que isso aqui só vem de Deus, tá? Esses conhecimentos que a gente tem aqui só vem de Deus, tá bom? E eu sou grato a Deus por isso e quero dividir com você. Então tá, hoje nós vamos falar sobre esses dois triaques aqui, ó, triaque de motor, horário e anti-horário. Quais são esses triaques? Então hoje você vai aprender a respeito desses triaques. Tá, eu sei que aqui tem dois triaques, o nome deles é triaques. E quais são esses triaques? Como é que eu descubro que triaque é esse? Bom, eu quero falar para você que com essa plaquinha de frente para você assim, esse triaque aqui, esse aqui, ele é o triaque SCR1, tá? Nessa placa aqui, pessoal, olha, tá? Existem vários e vários modelos de máquinas que usam essa placa aqui, tá? Então essa que eu estou aqui agora é uma LTE12, tá? Nessa versão aqui, ó, tá? Então todas as placas da Electrolux LTE12 usa esses dois triaques aqui em cima. Nessa placa aqui LTE12, esse triaque aqui ele é o SCR1. Esse outro triaque aqui, pessoal, ele é o SCR2, tá certo? O que que faz esses dois triaques? Ele faz a máquina agitar para a direita e também ele faz a máquina agitar para a esquerda. Ele faz a agitação da máquina, certo? Ele faz a agitação da máquina, beleza? Então ele faz a agitação da máquina. Agora, tudo bem, eu já descobri que eles são triaques e agora eu quero descobrir qual é eles, é SCR1 e SCR2, né? Tem gente por aí que ensina falando que ele é o R1 e o R2, não. Ele é SCR1 e SCR2, tá bom? Se você falar que ele é R1 e R2, você está passando uma informação incorreta para os internautas e também para as pessoas que estão aprendendo. Porque R1, pessoal, é quando é resistores, tá? Resistores. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, o R8, né? Que é saída aqui, ó, o R7, né? Que é de triaque. O R8, que é de triaque. O R9 é de triaque, o R11, o R10, tá? Aqui, ó, o R21 e outros resistores, o R28 aqui, o R24, o R20, tá certo? Então, resistor usa R, apenas a letra R, tá? R1, R2, R3. Agora, esses dois, cara, que eu quero te falar sobre ele hoje é SCR1. SCR1, SCR2, beleza? Deu para entender? Tranquilo. Então agora nós vamos conhecer como é que funciona esses dois carinha aqui, tá bom? Então já mostrei ele aqui na placa para você, né? Aqui está o camarada fora da placa, tá? É esse aqui, ó. Tá bom?
ele é um triac, assim como esses aqui também são triacs, pessoal, ó, tá vendo? Triac de bomba, né? Triac de atuador, triac de válvula principal, triac de válvula de amaciante e triac de válvula auxiliar. É triac também, só que ele muda um pouquinho desse aqui. Quando a gente chegar no vídeo que vamos falar sobre esses triacs aqui, você vai ver que ele muda um pouquinho desse, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Como é que funciona esse triac aqui, pessoal? Esse triaczinho, né? Como é que ele funciona, Cleomar? Esse triac, ele tem 3 pernas, tá vendo? Ele tem uma perninha aqui, ele tem essa outra perninha aqui e ele tem essa outra perninha aqui, tá certo? Essa aqui, ela é o terminal 1, ó, terminal 1 do triac. Essa primeira aqui, ó, com terminal assim para sua frente, ó, tá vendo? Ó, do lado dele, ó, as costas dele é assim, tá vendo? Então ele de frente para você é assim. Então, pessoal, esse terminal aqui, essa primeira perninha dele aqui é o terminal de número 1, tá? Terminal número 1. Esse outro aqui é o terminal de número 2, tá? 2. Ó, espera aí, deixa eu desligar aqui. Vamos lá, deixa eu falar de novo para você, ó. Aqui ele de frente para você, né? Terminal do meio, pessoal. Terminal de número 1, tá? Esse terminal aqui, esse terminal aqui, ó. Ele é o terminal de número 2, tá? E esse outro aqui, ele é o terminal de número 3? Não, ele não é o terminal de número 3, tá? Talvez eu tô falando assim, você vai falar, o outro é o 3. Não, ele é o terminal de letra G, tá? Esse aqui é o terminal de letra G. Então vamos lá, terminal de letra G, terminal de número 1 e o outro aqui, terminal de número 2, tá certo? Como é que é isso aqui? Esse aqui é uma ponta do terminal, tá? Como se fosse o comum, e esse outro aqui como se fosse o fase, tá certo? E esse aqui é o letra G. É o gatilho do triac, tá? Então aqui é o gatilho do triac, aqui é uma ponta e aqui a outra ponta. É como se fosse um interruptor de uma lâmpada, tá? Interruptor. Tem um lado e tem o outro e tem o meio. Correto? Tá certo? Então tá. Então agora eu vou mostrar aqui como você faz. Agora eu quero mostrar para você como é que você testa esse carinha aqui. Tá bom? Então, ele funciona da seguinte maneira. Você coloca o seu multímetro na escala de continuidade. Ó. Tá certo? Na escala de continuidade. Você vem aqui, pessoal, e você coloca aqui, ó. Nesse terminal do meio. Nesse triac aqui, pessoal. Nós estamos falando desse triac, tá? O R1, o SCR1 e SCR2. Então, você coloca o teu multímetro aqui, ó. No meio, tá vendo? Nesse aqui, ó, que é o terminal número 1. E vem aqui no terminal número 2, coloca aqui, ó. Veja que o multímetro lá ficou parado, ó. Não deu nada lá, tá vendo? O número 1 lá no multímetro, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo meu dedo lá? Lá. Você coloca aqui no 1 e no 2, ó. Tá parado. Tá certo? Tá parado. Não deu nada. Então significa o quê? Que o triac tá bom, pessoal. Significa que o triac tá bom. Beleza? Ó, não deu nada, significa que o triac tá bom. Se esse triac tivesse na placa e a placa tivesse ligada, tá? E a placa tivesse ligada na agitação, se tivesse a máquina ligada, fazendo agitação para a esquerda, certo? Para a direita e para a esquerda. Você ia agora triscar aqui com o multímetro, lá, ó, lá no triac aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó, você ia lá, a placa tá ligada, você ia triscar lá nos 2 terminal lá. Ele ia dar, o que ele ia fazer? Ele ia fazer isso aqui, ó. Certo? Se tivesse na energia. Ele ia fazer isso aqui. Significava que ele estava errado? Não. Significava que ele estava certo. Porque ele está trabalhando. Ele está armado. Tá bom? E se você coloca no meio, terminal 1, já mostrei para você qual que é o terminal 1 aí, né? Então você coloca o multímetro de um lado
Um lado no terminal 1, na escala de bip lá, tá, pessoal, do multímetro. E na letra G, que é o gatilho. Olha lá, ó, não deu nada, tá vendo? Não dá nada. Se por acaso você colocasse aqui e ele fizesse isso aqui, ó, apitasse, mesmo fora da máquina, se ele apitasse aqui, ó, certo? No G e no 1, que é o terminal do meio, se ele apitasse, ele estaria em curto. Ou seja, você colocaria a máquina na tomada e ela já ligava e ela já ficava agitando o motor para a direita direto ou para a esquerda direto, tá? Porque um dos triacs estaria em curto. Ó, se esse triac, vamos supor que esse aqui fosse o triac que faz agitação esquerda. Se você coloca aqui no letra G e no meio do triac e a máquina estivesse agitando direto para o lado esquerdo, né? Então, significaria, se ele estivesse apitando, ó, significaria que ele estava em curto. Aí você colocava a máquina na tomada, ele já ia ficar agitando para o lado esquerdo direto. Beleza? Então, aqui seria curto, ó. Aqui seria curto, tá? Se você colocasse aqui no terminal de número 1 e no terminal de número 2 e ele fizesse isso aqui, ó, também estaria em curto, tá bom? Agora, se você colocar no terminal de número 2 e no G, que é o gatilho, olha lá, ó, ele dá uma pequena resistência lá, tá vendo? 1.4, olha lá, ó. Olha lá, ó, 140, tá vendo? 140, esse aqui deu uma resistência de 140. Significa que ele tá com defeito? Não, normal. Tá? Ele deu isso aqui, normal. Tá certo? Também ele podia não dar nada. Tá certo? Ele poderia não dar nada. Tá bom? Por que que isso aqui é normal, pessoal? Por que que isso aqui é normal? Porque esse gatilho, ele é meio que ligado, tá? Então, isso aqui é normal, tá bom? Agora, se você colocasse aqui, certo? E ele já apitasse, pi, direto, significaria que ele estava em curto também, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para você agora no desenho. Olha só. Eu desenhei ele aqui para você, né? Aqui tá o seguinte, conhecendo o triac, tá? Então, pessoal, estamos aqui, ó, né? Com ele desenhado aqui, ó. Ó. O triaczinho aqui, né, que a gente passou aí a limpo para você, como testar aqui. Tá certo? Existem outros testes, pessoal, que a gente tem que fazer com esse triac aqui, tá? Que é com multímetro analógico, tá? Eu não tenho esse multímetro aqui, por isso te passei informações com o que eu tenho, tá? Então vamos lá, conhecendo o triac, né? Triac aberto, tá? Esse triac, pessoal, ele é normalmente aberto. Ele só se fecha quando alguém dá o comando lá no botãozinho na interface, tá? Beleza? Quando o pré-sostato chega no nível de água que você escolheu, aí a placa avisa para o triac, ó, agora é a hora de lavar a roupa. Aí sim, aí ele se fecha, tá? Então ele aberto, ele é desse jeito, né? Ele tem o terminal 1, que é esse terminal do meio, como eu mostrei para você ali, ó. E ele tem aqui o terminal 2, que é esse outro terminal aqui, como eu mostrei para você. E ele tem esse outro terminal aqui, que já não é número, é G, tá? Que é gatilho, terminal de gatilho, tá? Então, o que que acontece? Como é que ele funciona? Quando a máquina, pessoal, quando a máquina atinge o nível, vamos supor que você botou a máquina lá para lavar no nível baixo, ou médio, ou alto, né? Vamos supor no nível baixo. Quando a máquina atinge o nível de água baixo, no nível baixo que você colocou, então a placa fala para ele, ó, né? A placa fala, olha aqui, ó. Então, pessoal, a placa fala para esse capacitor aqui, ó, tá? A placa fala para esse regulador, fala para ele, ó, manda os 5 volts. Então ele manda os 5 volts para cá, que na verdade já fica aqui, para você entender melhor, né?
Então, quando você coloca no nível baixo, quando ele atinge o nível, a placa fala para o triac, fala, ó, a máquina lá já deu o nível baixo, é hora de agitar. Então, os 5 volts, a placa emite os 5 volts para cá, ó, para esse terminal aqui, que é o terminal G, tá vendo? Que é esse primeiro aqui do triac, que é o gatilho, tá? Emite 5 volts aqui. Esses 5 volts aqui, pessoal, que ele é aplicado aqui no terminal 1, tá? Esses 5 volts é aplicado aqui no terminal 1. Esse terminal 1, consecutivamente, nele já é chegado os 220, tá, pessoal? Não é 5 volts. 5 volts é só para armar esse diodo aqui, ó. Só para armar ele. É só para avisar ele que chegou na hora de armar, tá? Então, esses 5 volts que é injetado aqui nesse gatilho, ele avisa para esse terminal, ó, é hora de fechar. Aí esse terminal aqui se une com esse aqui, ó. Esse se une com esse e se fecha, tá? Aí esse terminal 1 se une com esse terminal 2, tá? Esse aqui é o terminal 2, tá vendo? O terminal 2 se une com o terminal 1, tá? Quando ele se fecha, a energia 220 vem, passa aqui e vai lá no motor. Porque um lado do motor é o comum, como se fosse um neutro, certo? Um lado do motor é o comum, como se fosse um neutro. Ele já tá ligado lá, ó, certo? Aí o que falta chegar? O fase agora, né? Ou o neutro, porque dependendo do lado que você colocar a sua máquina aí na tomada, ele vai ser fase, o neutro vai ser fase, e o outro que era o fase aqui passa a ser neutro, dependendo do jeito que você coloca a máquina na tomada aí, tá bom? Porque não tem jeito, uma hora um lado da tomada é fase, uma hora é neutro, porque aí na tomada aí tem fase e tem neutro, então um lado pode ser fase uma hora, outra hora o outro pode ser neutro. O interessante é que quando os 5 volts aplica aqui, nesse gatilho, esse terminal 1 se fecha com esse terminal 2 e a energia vai lá no motor e faz ligar, agitar, agitação. Começa a agitar para o lado direito e para o lado esquerdo, para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado direito e para o lado esquerdo, certo? Quando esse sinal é recebido aqui, esses dois se fecham, o 1 com o 2, tá? Então aqui é esse carinha aqui aberto, ó, normalmente aberto, tá? E aqui embaixo, ó, fechado, tá bom? Aqui é quando eles se unem, tá vendo? Quando os 5 volts chegam aqui, eles se fecham. O 1 se fecha com o 2. E agora você coloca lá no multímetro, como eu falei para você, né? Se você colocar o multímetro aqui na escala de bip, ele vai apitar, né? Ele vai começar a dar bip, ele vai bip, vai começar a apitar, né? O terminal 1 com o terminal 2 vai apitar. Tá certo? Correto? Você viu que a gente colocou o terminal 1 com o terminal 2 no multímetro, ele não deu nada. Isso é normal. O triac tá bom. Se você colocar com ele fora da energia, sem estar trabalhando, e ele apitar, e ele não apitar, e ele apitar, ele tá em curto, tá? Então, ele é normalmente aberto. Não pode apitar na escala de bip, tá? Quando tá trabalhando, ele se fecha, aí é normal ele se apitar. Tá? Se não estiver trabalhando ele apitar, você pode arrancar esse cara aqui, pode jogar fora, pode comprar um novo e colocar no lugar e o problema aí tá resolvido, tá bom? Então, pessoal, eu espero que você tenha entendido aqui, tá bom? Os testes que eu mostrei para você, tá? Do triac. Então, pessoal, essa aula de hoje foi referente aos 2 triacs de motor, tá? Esses 2 triacs aqui, ó, que é o SCR1 e o SCR2. São os 2 triacs responsáveis por fazer a agitação da máquina e também a centrifugação, tá? Também a centrifugação é esse triac aqui que faz, ó. Esse triac aqui que faz a centrifugação, que ele agita anti-horário, tá bom? Então essa foi a aula de hoje e eu espero que você tenha gostado. Deixe bastante like aí, comentário e se inscreva nesse canal. Vamos crescer esse canal, pessoal, porque o intuito aqui é passar esse conhecimento aí pra você. Um abraço pra você, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até lá.